Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nesse domingo vamos pegar a passagem do Evangelho, Mateus capítulo 3, onde bem no início o evangelista nos diz que naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Então ia ter com ele, versículos 5 e 6, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. No Evangelho de Lucas, também no capítulo 3, no versículo 3, acerca de João o Batista, João o Batizante ou João o Batizador, Lucas escreve: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Batismo de arrependimento para perdão de pecados. Isso que tem que ficar bem claro. O que João estava fazendo era convocando o povo a se arrepender e ser batizado. É por isso que lá em Mateus 3,13, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Isso que tem que ser bem claro. Por que João se opunha a Jesus? Não. Tu não. Eu, João, careço ser batizado por ti, não tu por mim. Jesus, porém, versículo 15, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O que aconteceu aí? Muitos passam por cima disto aqui. Está bem claro que João o Batista pregava batismo de arrependimento para confissão de pecados. Versículo 6 de Mateus 3: e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Isso é o X da questão do batismo de João. Não é o batismo cristão, não é. Isto aqui era algo que João, como sacerdote... Peraí, João era sacerdote? Sim, ele era filho de quem? Do sacerdote Zacarias, da linhagem de Abias. Está bem claro nos evangelhos. Zacarias já era ancião, sua mulher também, e nunca haviam tido filhos. E certamente de jovem ele orava, os dois, ele e a Elizabeth, oravam para quê? Para que Deus lhes concedesse um filho, um descendente, E eles envelheceram e certamente deixaram de orar já, porque não adianta mais, O costume das mulheres cessou. Adianta estar orando? Não, certamente eles pararam. E um dia, enquanto ele estava no templo, o que aconteceu? Apareceu um anjo e Zacarias disse: as tuas orações foram ouvidas, tu e a tua mulher vão ter um filho. E aquele velho ancião, um velho sacerdote, não,
isso já passou, né? Nós já somos velhos demais. Minha mulher já... Né? E aí o anjo disse: tu vai ficar mudo por não ter crido na palavra. Né? E aí o povo já estava preocupado. O que aconteceu com o sacerdote? Ele entrou e agora? Finalmente ele sai e não conseguia falar uma palavra. E o povo entendeu: ele viu alguém, ele viu um anjo. Né? E ele ficou mudo todos esses 9 meses até que o seu filho nasceu, João. João era sacerdote levita. Isso é bem importantíssimo ter em mente. João não era simplesmente alguém aí que Deus mandou. Não, João era um sacerdote. Isso que temos que entender bem claro. E o que ele estava pregando era batismo de arrependimento, e o povo confessando os seus pecados publicamente. Não era baixinho por aí. Publicamente tinha que abrir a boca e dizer: eu cometi isto. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele. Por isso que quando aparece o Nazareno, Jesus vindo de Nazaré, embora ele tivesse nascido em Belém, ele era belemita, né? Mas era conhecido pelo povo por Jesus o Nazareno, porque ele cresceu em Nazaré. Aparece na frente de João, e João disse: não, tu não precisas disso aqui. Por quê? Ele sabia que Jesus não tinha pecado nenhum. Por isso que ele afirma lá em João, né, isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, né, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se fosse um cordeiro com pecado, não poderia tirar o pecado de ninguém. Mas era um cordeiro sem mancha, sem mácula alguma. João continua dizendo: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Quem é o homem que é antes do que qualquer um? Ninguém. Porque nós só passamos a existir, a nossa alma passa a existir no momento da fecundação. Isso aí é pulado por cima de muita gente, até dentro das igrejas cristãs, acham que a alma já existia, em algum lugar por aí existia, e essa alma entrou no corpo da criança que está sendo gerada. Não! Por isso que é pecado, né, ter um relacionamento fora do casamento. Por quê? Porque pode dar como resultado a criação de uma nova vida que está fora da bênção de Deus. Por isso que é um assassinato o que as feministas no mundo inteiro pregam e fazem: o aborto. Porque está matando um ser humano. Não, é um conglomerado de células adoidado aí. Não. É um ser humano com corpo, alma. Porque no momento da fecundação, nesse momento, se forma, não somente começa a se formar o corpo, que chamam de feto, né? Mas começa a se formar a alma, já aparece aí. Né? Deus transmitiu isso. Isso se chama traducianismo. Traducianismo, sim. Mas peraí, tradução? Exatamente, o homem e a mulher se traduzem num novo ser. Aqui, João disse que um homem
que era antes do que ele. Duas coisas. Reconhece a Jesus como homem, mas aí coloca uma característica que nenhum homem tem, de existir antes dele ter nascido. O único que existiu antes de ter nascido é o Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Já existia antes de nascer. Por isso João disse aqui: um homem que antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Quando que ele viu isso? Aconteceu o que João disse aqui no versículo 33 de João 1. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, observe, batizar com água. João mesmo está dizendo. Se dissesse aqui, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar na água, percebem? Batizar na água é uma coisa. Batizar com água, peraí, então é exatamente. Ninguém mergulhou. Todos eram batizados com água. João não faria uma coisa que está contra a lei, porque ele era um levita, né? Aquele que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, por isso que João se opunha. Tu não precisa fazer isso aqui que o povo, confessando os seus pecados, está fazendo. Então, a que se refere o versículo 15 de João 3? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E João, é verdade, me fez lembrar. João o permitiu. Por quê? Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. Versículo 4. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás na água. Não. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Só o uso dessa palavra com já deixa bem claro, né? Lavar com água. Levítico, capítulo 8, versículo 6. Levítico 8, versículo 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Esse lavar com água a quem? Aos sacerdotes, para eles poderem iniciar, né? Para eles poderem iniciar os seus ministérios como sacerdotes. João o Batista estava batizando com água, não estava batizando na água, estava batizando no Jordão, né? É como aqui no Paraná, no Rio, né? No Uruguai,
rio. Não significa que a pessoa está lá dentro do Uruguai, do rio. Não significa que a pessoa está dentro do Paraná. Quando a gente fala isso, está lá nessa região. Então apareceu João Batista batizando no Jordão. Não significa que as pessoas mergulhavam no Jordão. João Batista e a população chegava nessa região do Jordão. E João Batista os batizava com água, não dentro. Por quê? Porque João era um sacerdote, né? Estava realizando aquilo que era determinado pela lei. E quando Jesus chega, ele tem que realizar esse ritual de aspergir. Lucas 3:23, onde nós podemos ler o seguinte. Lucas 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José de Eli, e daí ele descreve toda a genealogia, né? O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Mas o que tem a ver com isto? Estamos falando do batismo de Jesus, e aí coloca que a idade de Jesus é mais ou menos 30 anos. O que tem a ver? Vamos para Números 4. Números, capítulo 4, versículo 3. Desde o versículo 1, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Da idade de 30 anos. Por isso que aquilo que está lá em Lucas 3:23 é importantíssimo. Porque o Senhor Jesus não apareceu lá com João quando o Senhor Jesus estava com 25 anos, 26, 27, 28 anos. Na nossa sociedade, um homem, né, de 28 anos é um adulto na nossa sociedade, de acordo com o que Deus estabeleceu, de 30 anos para cima. Por isso que Lucas, né, coloca que Jesus, sendo de quase 30 anos, né, por isto. Quem era João, o batizante, o batizador, João Batista? Nós sabemos exatamente quem ele era. Em Lucas 1:5 diz claramente: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram descendentes de Arão, eram coatitas, né? Daquele ramo dos levitas que era exatamente para trabalhar no templo. João Batista era um sacerdote, né? Vamos pular algumas coisas aqui e vamos para Hebreus 9, versículos 8 em diante. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O primeiro tabernáculo está se referindo
ao templo de Salomão, que quando o Senhor Jesus apareceu dizendo: arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado a vós, tanto Jesus como João o Batista pregavam para os filhos de Israel, pregando-lhes o evangelho do reino. Enquanto eles pregavam o evangelho do reino, o santuário ainda estava em pé. E nós sabemos pela história que esse santuário permaneceu em pé até o ano 70 depois de Cristo. Então, aqui diz que o Espírito Santo deu a entender que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria. O primeiro tabernáculo é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Exatamente, lá no templo se faziam o quê? Se faziam sacrifícios de quê? Ovelhas, sacrifícios de touros, gado, cujo sangue, será que esse sangue limpava os pecados? Vejamos o que? Aqui, versículo 10, consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções, vários batismos, no original está bem claro, vários batismos, e justificações da carne, impostos até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote, Cristo, sumo sacerdote, mas Cristo não era da tribo de Judá? Como é que aqui ele é chamado de sumo sacerdote? Percebem? Algo aconteceu. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida, ninguém mergulhava na água, ninguém mergulhava no sangue, ninguém mergulhava na cinza. Esses três elementos, sangue, cinza, água, eram usados pelos sacerdotes para jogar em cima da pessoa. Ninguém mergulhava. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testamento. O povo era batizado por João, e João não mergulhava ninguém. João batizava com água, esparcindo essa água em cima da pessoa que confessava publicamente os seus pecados. E aqui nós temos lido que o Senhor Jesus é chamado de sacerdote. E não sacerdote só, mas sumo sacerdote. Mas nós sabemos que ele era da tribo de Judá. E na teologia cristã, se reconhece que o Senhor Jesus teve três ofícios: seu ofício de profeta, seu ofício de sacerdote e seu ofício de rei. Profeta, sacerdote, rei, os três ofícios do Senhor Jesus. Sacerdote
insistindo. Ele era da tribo de Judá, não podia ser sacerdote. Jesus não era da tribo de Levi. Vejamos o que diz em Hebreus 7, versículo 13 e 14. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Isso jamais aconteceu. Ninguém de nenhuma das tribos serviu ao altar, unicamente os levitas. Por isso, todo o Antigo Testamento é chamado do sacerdócio levítico, está debaixo do sacerdócio levítico. Toda a prática religiosa de Israel era debaixo do sacerdócio levítico, né? E aqui continua o apóstolo dizendo: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E no versículo 4 do capítulo 8 de Hebreus está escrito: ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Que lei? A lei mosaica, a lei levítica. E estão aí os sacerdotes levitas, né? Então, esse aí, descendente de Judá, não poderia ser sacerdote. E se ele estivesse aqui, nem sacerdote seria. Está bem claro essa parte, né? Mas, no versículo 7 do capítulo 8 de Hebreus diz: porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Está falando de quê? No versículo 6 está a explicação de que está falando. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Então está falando de aliança. Porque se aquela primeira que é? Primeira aliança fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Essa primeira aliança, né? Versículo 12 do capítulo anterior, 7. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E eu fico pensando, por que isso fica tão como se não existisse na Bíblia para muitas pessoas que são religiosas, para muitas pessoas que até confessam ser cristãs, mas querem guardar tudo que está escrito lá no Antigo Testamento. Não está bem claro aqui no versículo 12 do capítulo 7, mudando seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei? Não, porque aqui está escrito que guardarás o sábado, porque aqui está escrito que tu não podes comer porco, lebrão, nem pensar, lebrão não, e coisas assim, né? Ultimamente se despertou uma vontade nas igrejas chamadas evangélicas de celebrar as 7 festas de Israel, e muitos estão fazendo isso, né? E muitos mudaram o seu dia de culto para o sábado, porque está escrito sábado, né?
mudando seu sacerdócio, se faz necessariamente mudança da lei. O Senhor Jesus é chamado sumo sacerdote, né? E não somente sumo sacerdote. Vamos para Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Como se chama quando você insiste numa coisa na literatura? Pleonasmo, né? Não precisa insistir numa coisa. Uma das palavras já explicou. Quando diz sumo sacerdote, já explicou. Grande sumo sacerdote. Percebe? É como se dissesse alguém: fulano de tal é alto, altíssimo. Dizer alto ou dizer altíssimo já é suficiente. Mas não, essa pessoa se referiu a fulano como sendo alto, altíssimo. E aqui o Senhor Jesus é chamado de grande sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Grande sumo sacerdote. No capítulo 5, versículo 6, como diz também em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o apóstolo está se referindo ao Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Séculos antes do Senhor Jesus aparecer, o salmista escreveu isso, e certamente naquela época eles não entendiam a quem se referia isso. Tu és sacerdote perpetuamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Eles não entenderam. A que se refere isso? Um mistério. Esses eram os mistérios que estavam ocultos na palavra de Deus. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7:17, porque assim dele se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Lá em Gênesis 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque é o rei da paz, rei de Salém, ao qual Abrão entregou os dízimos. E o apóstolo diz bem claramente, fica bem claro que aquele que paga o dízimo é abaixo daquele que recebe o dízimo. E o apóstolo continua dizendo que, e é necessário entender que Levi, que ainda estava nos lombos de Abrão, porque Levi é descendente de Abrão, se o ascendente de Levi, o tatara de Levi, que era Abrão, pagou os dízimos a Melquisedeque, quem é maior, Melquisedeque ou Levi? Fica bem claro que aquele que paga está abaixo no rango do que aquele que recebe. Isso o apóstolo deixa bem claro. Mas sempre houve este choque entre obedecer à lei e viver pela fé. Esse choque nós encontramos no primeiro século, lá em Atos, capítulo 15. Atos 15. A Assembleia em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos, aos cristãos:
se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Se você não guardar a lei, você não pode ser salvo. É isso que eles estavam falando. Por isso o apóstolo, em diversas epístolas, ele diz: guardai-vos dos judaizantes. Cuidem-se dos judaizantes. Não é uma coisa nova agora da nossa época. Isso já aconteceu no primeiro século. E a coisa foi tão séria, que levou a esse concílio. Versículo 2 de Atos 15. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Contra quem? Contra aqueles que diziam: vocês têm que guardar a lei. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e pela Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, lembram? Estavam aí junto com os apóstolos, mas eram judeus da seita dos fariseus. E a seita dos fariseus insistia em quê? Guardar a lei, guardar o sábado, circuncidar-se. Não comer isto, não pode comer aquilo. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido em quem? Em Jesus. Se levantaram dizendo que era mister, era obrigação, era necessidade circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto. E, versículo 7, havendo grande contenda. Então o assunto não foi picuinha, não foi, é uma coisinha de nada assim, não. A coisa foi séria. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes seu Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles, entre os gentios e nós, judeus, purificando seus corações pela fé. Versículo 10, Pedro falando: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, dos gentios, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? A que jugo está se referindo? Ao jugo da lei. 616, 613 mandamentos que ninguém jamais cumpriu. Pedro conclui dizendo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Nós, judeus, descendentes de Abraão, descendentes de Isaac e de Jacó, cremos que seremos salvos pela graça, como eles. Quem eles? Os gentios, salvos pela graça, não pela lei. Esse foi o choque do primeiro século. Em Gálatas, no capítulo 4, nós
lemos o seguinte: guardais dias e meses e tempos e anos. O apóstolo Paulo diz: receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Porque todo aquele que quer se submeter à lei, né? Observem o que o apóstolo diz aos Gálatas aí no capítulo 5, versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O apóstolo está dizendo bem claro: ou você está na graça e não está debaixo da lei, ou você decide cumprir a lei e você está fora da graça. E a lei jamais salvou a ninguém. A salvação é pela graça. A antiga aliança foi declarada fraca. Mas como assim fraca? Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque o precedente mandamento, a antiga aliança, a lei levítica, é abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aqui está se referindo à lei do Antigo Testamento. No versículo 19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Qual é essa melhor esperança? A salvação pela graça, a salvação pela fé unicamente, fé em Jesus Cristo. E lá em Romanos nós havíamos lido bem claramente, né? Que no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14: não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, se você quer se meter debaixo da lei, está obrigado a cumprir toda a lei, não somente a lei do sábado, a lei de não comer porco. E os outros mandamentos são inferiores? Não. Quem se mete a cumprir a lei tem que cumprir ela completamente. É o que está escrito. A salvação é pela graça para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 8, 6, 7 e 13. Versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está firmada em melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Porque se o primeiro testamento fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um novo testamento, um segundo testamento. Como cristãos, nós não estamos debaixo de nenhuma lei do Antigo Testamento. Estamos debaixo das leis do Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um novo testamento, uma nova aliança. Versículo 13 de Hebreus 8. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E isso acabou. Agora estamos no século 21. Isso acabou lá quando o templo caiu, anos 70. Acabou. O Senhor Jesus Cristo
é o nosso grande sumo sacerdote, né? Mediador de uma nova aliança, uma aliança superior, pela qual chegamos a Deus. Os cristãos estamos debaixo dessa nova aliança. Temos a Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Repetindo o versículo 14 de Hebreus 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Que o Senhor Jesus nos conserve nessa grandiosa nova aliança que Ele inaugurou como nosso grande sumo sacerdote, com o seu próprio sangue. E com o seu sangue nos comprou. E nós que éramos zambujeiros selvagens, fomos enxertados contra a natureza no tronco da oliveira verdadeira. Que Deus nos dê maior compreensão dessas bênçãos que Deus concedeu a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus com puro coração, Espírito.